Estudar o passado nos ajuda a entender o presente, e com a história do teatro musical não é diferente. Vamos tentar de forma bem resumida voltar no tempo e falar como chegamos nesse gênero que vem conquistando plateias no mundo inteiro. Meu nome é Christian, somos da companhia Teenager e hoje falaremos da história do teatro musical. Job, you big neighbor, you ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend. Never had a friend like me. Son of a gun, I guarantee. Oh, I cracked up, I ain't tapped up, I'm the king. Para falar alguma coisa do teatro musical, precisamos primeiro falar de teatro. Eu sei que parece redundante, mas mesmo que os dois estivessem acontecendo ao mesmo tempo, de certa forma, podemos dizer que tiveram uma origem, oficialmente dizendo, em tempos diferentes. O teatro, como a gente conhece hoje, é o teatro ocidental. Não que não tenha existido um teatro oriental, pelo contrário, mas devido à nossa distância, acabamos por ter pouco conhecimento dele. O teatro oriental é muito anterior ao teatro ocidental, mas ele é muito ligado à liturgia, aos ritos religiosos. Um exemplo é o teatro egípcio. Mas como o teatro musical nasce a partir da influência das europeias, seguiremos focados no ocidente. O teatro nasce basicamente com o homem das cavernas. Sim, ele é tão primitivo quanto a própria humanidade. Naquela época, em volta das fogueiras, os homens dançavam, emitiam sons de animais, ensinavam batalhas e fabulavam suas histórias. Desde aquela época já se tinha uma relação do homem com o misterioso. Como chovia? Por que anoitecia? Essas perguntas formavam teorias, e essas teorias formavam narrativas, histórias passadas de geração em geração. O teatro nasce dessa narrativa, com o mistério, o religioso, mas de forma não tão organizada. Os homens já encenam suas próprias interpretações do divino. Demorou séculos para que isso se tornasse um pensamento teatral mais organizado, como conhecemos a partir do século V, antes de Cristo, com os tragediógrafos e os comediógrafos. O teatro grego já nasce musical, a partir das festividades, a agricultura, ao grande e famoso deus Dionísio, que tanto se ouve falar. Essas grandes festas envolviam cânticos e danças, muito parecidos com os que conhecemos hoje, como o nosso carnaval. Essas festas populares que estão sempre ligadas à chegada do verão, primavera. E é assim que é na Grécia Antiga que se dá origem a esse teatro, que já nasce musical. Aristóteles foi um grande organizador do pensamento teatral, um pensador que nos baseamos até hoje. Aristóteles foi discípulo de Platão, que já falava de imitação, representação, interpretação, mímese. A arte é isso, imitar, reproduzir. A arte tem essa relação com o universo, que nos cerca e a forma que nos representamos e interpretamos ele mesmo. O teatro grego surge com as tragédias, peças teatrais que sempre contavam a história de um herói trágico e seu triste e doloroso caminho para a destruição. O próprio termo tragédia vem do termo tragoédia, que significa canto do bode, pois se tinha o hábito de se vestir como faunos que cantavam e sacrificavam os bodes nas festas de Dionísio. Lembra dele? Isso explica como o teatro grego já nasce musical. Ele se origina de uma festividade
puramente musical. Temos, por exemplo, o coro grego, muito conhecidos nas tragédias clássicas, que nada mais são que um monte de pessoas cantando juntas. Woe unto man, brave Achilles, slain in trial by blood, for prize the bride of Menelaus, and father of Antigone, ruler of Thebes, self-rendered sightless by lust for expiation, lost victim of bewildered desire. Nor has Jason's wife fared better, giving life only to reclaim it in vengeful fury. Na Grécia Antiga, essas histórias normalmente eram ligadas aos mitos, heróis ou deuses durante as gerações. Histórias eram contadas dos pais para filhos. Essa é uma tradição. Essas tradições foram construindo e variando muitos mitos. Alguns nasceram de um jeito e vão se modificando, outros permanecem iguais. Deuses eram ligados a essas questões misteriosas do mundo e os heróis eram homens buscando fazer coisas diante desses deuses. O teatro musical que conhecemos nada mais é que uma variante contemporânea do teatro grego, claro, a partir de muitas influências, a partir dos diversos gêneros que surgiram depois. Os gregos são colonizados e tomados pelos romanos. O Império Romano segue dominando a Europa. Temos períodos de invasões, algumas guerras. O importante é entendermos que o teatro vai variar para a comédia popular romana. Em seguida, já na Europa, eles começam a ter a ideia de espetáculo, peças de teatro dentro de locais próprios para isso, com luzes não iguais às que a gente tem hoje, claro, cenários e efeitos especiais. É aí que começamos a se construir grandes espaços para esses eventos. Temos como, por exemplo, o Coliseu, esses grandes espetáculos que não eram peças de teatro no início, eram lutas de animais, lutas de escravos. De certa forma, era uma espetacularização dessas situações. O Império Romano se torna cristão e eles começam a invadir outros povos para torná-los cristãos. As grandes cruzadas. A Itália passa a ser o epicentro da emanação cultural e ela absorve essas influências culturais. Lá funda-se a Igreja Católica. A partir disso, desenvolve-se uma norma de denominação. A partir do século XIV, isso dá origem à perseguição de todos que não eram católicos ou cristãos. E nisso, chegamos na Idade Média, nesse período da arte gótica. Surge a sonoridade das catedrais e, nesse contexto, surge o canto gregoriano. O canto gregoriano está ligado às vozes masculinas, pois a eles, aos homens, era dado o direito de se expressar. Nesse momento, começamos a perceber a diferença dos timbres, e esse é o berço da classificação vocal, tão utilizada no teatro musical moderno. O canto gregoriano era a única prática artística musical, pelo menos em termos da cultura oficial daquela época. Durante esse período de feudalismo na Itália, começam a surgir alguns grupos sociais, mais marginais, que se encontram em alguns pontos de encontros. Essas pessoas iam de um ponto a outro, trocando informações, representando pequenas peças de teatro sem roteiro, reteatrando a própria sociedade. Estamos falando da comédia dell'arte. A comédia dell'arte brinca muito com as máscaras. Não havia texto para ser decorado. As histórias contadas nessas encenações eram baseadas nessas tradições orais da sociedade, passada de geração em geração. A comédia dell'arte tinha personagens fixos, muito parecidos com os sitcoms que assistimos na TV hoje, como Vai Que Cola, Sai de Baixo. Assim era a comédia dell'arte. Pequenas peças sem roteiro definido, com personagens fixos. Strepito d'armi, segni di morte, ecco, Capitan Matamoros, estoy siempre a cortar cabezas, estorpiar miembros, destacar orecos, un cavallo, falta là, chi mi disfida alla battaglia? Ehi,
Boom! Allarmi! A morte! A morte! Ma cos'è questo strepito di poca creanza? Don Giovanni, voi qui? Siete il temibile Capitan Matamoros. A comédia como um todo, diferente da tragédia, nasce dos homens ao invés dos mitos. A comédia se inspira em pessoas comuns que podiam errar, conceitos que existem até hoje. A comédia dell'arte faz um caminho em direção à França. A comédia dell'arte chega na França e Molière, um famoso dramaturgo, se apodera do gênero, agora sem as máscaras e contexto. Por meio dos séculos XV e XVI, o próprio Renascimento, a comédia dell'arte já é um gênero estruturado, o canto gregoriano já é presente na vida das pessoas. Muitos fatores históricos fizeram a vida em sociedade mais dinâmica, principalmente da elite. Nesse momento, perto do século XVI, começa-se então a grande mãe e precursor do teatro ocidental. Surgem as óperas. Dite allor non vi sembrai, dite allor non vi sembrai, più d'ogni altro sconsolato, or fortuna sti cangiato, ed avvolto in festa e guai. Dite allor non vi sembrai, più d'ogni altro sconsolato. A ópera sempre trouxe a grandiosidade, todos os aspectos se interrelacionam de maneira grandiosa. Wagner dizia que a ópera é a obra da arte total, uma obra que une todas as linguagens artísticas possíveis integradas ao mesmo tempo. Canto, dança, música, cenários grandiosos, iluminação, efeitos especiais. A ópera dá início a uma conceituação que seguimos até hoje no teatro musical, a separação entre história e a música. Então temos a parte escrita, que é o texto da obra, a história, e uma parte musical, a partitura. Essas partes são chamadas de libreto e partitura. A ópera é a junção dessas duas coisas. Após anos se diversificando, diversos outros gêneros foram surgindo. Um desses gêneros foi a opereta, um gênero mais leve, cômico, já que a ópera originalmente tinha um caráter mais sério, formal, etilizado. Na opereta, na verdade, tínhamos temas mais picantes, como amor, traição, relacionamentos fora do casamento, vícios e pecados humanos. Depois disso, ainda tivemos muitos outros nomes e gêneros, como a zarzuela espanhola, operetas francesas, alemãs, cabarés, até que em 1870 chegam as primeiras companhias de operetas de teatro de revista no Brasil. E com isso começa-se a criação de um teatro musical brasileiro, em especial o Rio de Janeiro, que nessa época era um caldeirão de referências culturais, pois tudo chegava primeiro lá. Naquela época não havia rádio, então era a única forma de ouvir-se música no teatro, e isso fazia com que o teatro florescesse nessa época. Com isso, muitos autores começaram a criar suas versões paródias e outros gêneros, que se originaram na ópera e se transformaram nesse teatro popular, chamado teatro de revista. Nomes como Arthur de Azevedo, Walter Pinto no Brasil, Ziegfeld nos Estados Unidos começam a dar espaço para esse tipo de teatro, onde a música cada vez mais começa a contar a história e passa a ser tão importante quanto o texto em cena. Assim como toda e qualquer linguagem artística, a arte se molda ao tempo que está, e com o teatro musical não foi diferente. Os anos foram se passando e cada vez mais ele se adaptou, de acordo com as necessidades e especificações de cada geração. Hoje vemos a influência da geração digital nos palcos. E percebemos como a música e as narrativas se diversificam na história, dos grandes musicais da Broadway e West End londrino, onde nos inspiramos até hoje, mas notamos principalmente o nascimento de uma nova geração de autores, dramaturgos, compositores e produtores, que investem nesse ofício para que cada vez mais conquistemos o espaço do teatro musical do Brasil e não somente no Brasil, valorizando nossas histórias e costumes e nosso jeito de fazer teatro. Coração do meu Brasil.
coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Versos do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa,